Espera aí. Ahm, Entretanto, eu vou apresentando-me e continua tranquila e partilhas no teu perfil. Ok. Muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma partilha, mais uma conversa informal acerca desta tecnologia incrível que está a mudar vidas em todo o mundo e é por isso que nós temos que dar voz, passar esta mensagem. O meu nome é Cristina Húngaro, tenho 54 anos, estou a residir aqui na cidade de Ovar, na Praia do Furadouro. Estou convosco para partilhar hoje então esta tecnologia. Sou representante da marca da Lifewave, trabalho com o X39, este adesivo, este poderoso adesivo. Vem em embalagens de 30 adesivos. Vou explicar-vos muito sucintamente e de uma forma muito simples para que vocês entendam, apesar disto ser uma tecnologia incrível, é muito simples de perceber. Isto é um pequeno adesivo, pouco maior do que uma moeda de 2 euros. Tem uma película que se tira assim, vocês veem esta tela branca aqui no meio, percebem aqui, não é? Esta tela branca. E vocês, nesta tela branca, este adesivo é não invasivo. É uma das coisas que vocês precisam de fixar. O que é que isto quer dizer? Não tem nenhum químico, não tem nada que passe para dentro da nossa corrente sanguínea, ok? Isto só tem nesta tela branca nanocristais orgânicos. E quando nós referimos nano, quer dizer que é algo tão pequeno que nós só conseguimos ver com o microscópio eletrónico. E o cristal é algo que reflete a luz. Então, David Schmidt, que é o CEO e fundador da Lifewave, e que estuda esta tecnologia de fototerapia já há 21 anos, mas o X39 tem 10 anos de estudo. E ele lançou o X39 em 2020, 2019, 2020. É um produto patenteado e ele descobriu que o X39, quando colado na nossa pele, ok? A nossa pele irradia um calor, uma energia, por isso é que nós temos os corpos quentes, não é? E vocês percebem isso quando tiram a roupa e a roupa ainda está quente, quando se sentam num lugar que foi recentemente desocupado ainda está quente, e quando nós morremos o corpo fica frio. Por isso vocês entendem perfeitamente essa energia que é produzida ao nível das nossas células, não é? Por isso, ele descobriu que ao colar o adesivo sobre a nossa pele Agora irradia está um para si. calor que incide nos nanocristais orgânicos, o cristal, como reflete, o X39 vai funcionar como um espelho. Então, essa energia é devolvida para dentro do corpo, esse processo chama-se fotobiomodulação, foto de luz, bio, porque somos seres com vida, não é? Biologia, vida, e modulação, porque temos a capacidade então de alterar esse comprimento de onda, esse comprimento de energia. Ora bem, quando essa energia é devolvida para dentro do nosso corpo, o nosso corpo são acionados processos bioquímicos que já existem, ok? E então, o que é que acontece? Nos primeiros dias, são logo reativados entre 3 a 4 mil genes para um estado mais novo, ok? É elevado um peptídeo, e esse peptídeo que é elevado, nós temos vários peptídeos, chama-se peptídeo de cobre, peptídeo GHKCO. Vocês procurem na internet ou na inteligência artificial, perguntem os benefícios do peptídeo de Eu cobre. ainda São estava. imensos, ao nível neurológico, ao nível cardíaco, ao nível hormonal, emocional, pulmonar, ao nível da produção de colagênio. E nós já sabemos que a nossa produção de colagênio vai decaindo à medida que o tempo passa, não é? E nós começamos a ver os sinais exteriores, mas lembrem-se que interiormente também acontece essas consequências da baixa produção de colagênio. Por isso, os benefícios do peptídeo são imensos, ok? Eliminação dos radicais livres, por exemplo, estou-me a lembrar. Por isso, nós conseguimos elevar o peptídeo, nós conseguimos com que ele esteja ativo mais tempo na nossa corrente sanguínea. Quando ele está mais tempo na nossa corrente sanguínea, nós temos esses benefícios durante mais tempo também. Por isso, imaginem como é a qualidade de vida de quem começa a usar o X39. O que ele também descobriu e que foi muito revolucionário foi que o X39, nessa reativação de genes, reativa um gene que é responsável por reativar as nossas próprias células estaminais. E quando nós ouvimos falar em células estaminais, isto é muito poderoso. Muitas vezes nós ouvimos falar em tratamentos injetáveis com células estaminais. Isto não tem nada a ver, porque isso é um tratamento invasivo, não é?
É um procedimento médico, isto aqui não tem nada a ver com a necessidade de um procedimento por parte do médico, qualquer pessoa pode usar o X39 em casa, não precisas de deslocar em nenhuma clínica ou hospital. Esses procedimentos são caríssimos e não são legais em muitos países, Portugal não é? Não é? Um procedimento desses, 20 mil dólares, 40 mil dólares, e muitas vezes não funcionam porquê? Porque os corpos estão inflamados e a inflamação acaba por comprometer a eficácia das células estaminais. Aqui com o X39, tu elevas primeiro o peptídeo vai desinflamar o teu corpo e depois reativa as células estaminais. Digamos que prepara o terreno para depois estes bombeiros que nós temos cá dentro, mas que estão adormecidos, façam o seu trabalho. O que é que acontece? Nós, a partir quando entramos na idade adulta, nós começamos a ter células estaminais inativas. As crianças têm células estaminais ativas. Vocês lembrem-se, quando alguém tem uma ferida aberta, uma criança com uma ferida aberta, rapidamente consegue resolver. Uma fratura, igualmente. E lembrem-se das pessoas idosas, que é muito difícil cicatrizar e é muito difícil, por exemplo, tabular fraturas. Exatamente porque não têm células estaminais ativas. E nós não escapamos a essa evolução, não é? Essa passagem do tempo. O nosso corpo vai perdendo essa capacidade e nós, reativando células estaminais, temos a capacidade não de recuar no tempo, porque ninguém para o tempo, ninguém para o relógio, mas temos a capacidade de reverter a nossa idade celular. Começamos a ter capacidade do nosso corpo reagir a essas agressões próprias da passagem do tempo e também do ambiente em que vivemos, porque hoje em dia o ambiente em que nós vivemos é cada vez mais tóxico e tu não consegues controlar, tu não consegues muitas vezes controlar a água que bebes, aquilo que ingeres, o ar que respiras e o próprio stress em que as pessoas vivem. E esse stress oxida. Por isso, David Schmidt, obviamente, não criou o X39 para ninguém doente, isto não é para tratar, curar ou diagnosticar nada, mas isto faz a tua reversão da idade celular, que isso é que é transformador. E eu já estive desse lado e também achei fantástico demais, mas é verdade. Por isso, abre a tua mente, procura também informação sobre o X39. Uma coisa que eu também te quero dizer é que isto, David Schmidt não escolheu colocar isto no mercado tradicional, e ainda bem, porque escolheu este canal de distribuição em que nós recomendamos, em que somos representantes da marca, porque o X39 chega a mais pessoas assim e a um preço muito mais económico do que se estivesse no mercado tradicional, em que havia vários intermediários e todos eles teriam que ganhar a sua parte e inflacionava o preço do produto final. Aqui é muito fácil, tu falas com a pessoa que partilhou esta informação contigo, a pessoa tem um link de referência, tu compras e recebes em casa. E a empresa depois gratifica-nos por nós termos trazido novo cliente à empresa, ou se eventualmente quiseres também fazer parte desta equipa, desta comunidade, que também passa a mensagem. É muito simples, não compliquem, apesar de isto ser algo que traz esta transformação de vidas, é muito simples de explicar, é muito simples de sentir, usa, sente e depois decides se partilhas ou não. Aquilo que tu tens que fazer é beber água, porque todo o nosso organismo funciona com esta comunicação elétrica, não é? Entre as células, e é fundamental que o teu corpo esteja hidratado, para não comprometeres a tua saúde. Mesmo que não uses o X39, deves beber água. Com o X39, não deves deixar de beber água suficiente para que todo esta reparação, esta regeneração celular seja possível e com excelentes resultados. Dorinha, já conseguiste partilhar? Não? Olá, acho Então, que não. tu Acho entras no meu perfil do Facebook, certo. Espera pronto, aí, e Cristina. vais, Cristina, sim. A live está aqui. ok, então partilhar, Partilhar no meu pronto, feed. exatamente, Ok, partilhar, partilhar agora. pronto, Ok, vou só pedir está aqui ao bem? Fábio que verifique se no Ok, meu feed está. ok, Pode só ok. verificar aí, por favor, se está. E peço desculpa porque acho que estive aqui com som há algum Tranquila, tempo e minha tive que a querida, isto é vida transtornar. real, nem Desculpa. toda a gente tem que dominar as redes Desculpa. sociais. Olha, Zero, zero. Eu sou pronto, zero. e isto é assim, isto é feito Bem, com pessoas reais e pessoas normais e não estamos todos no mesmo nível de redes sociais. Eu também tive que aprender e tira o estamos som. num Tira, processo. tira.
Olha, e eu então quero dizer-vos a vocês que estão aí desse lado que eu hoje tenho aqui uma pessoa muito especial. Nós conhecemos-nos em maio, um pouco antes do evento de maio, e depois percebi que esta pessoa que está aqui connosco, a Dora Fernandes, tem algumas situações que nos tocam, ok? Porque eu fui atleta de voleibol e a Dora também jogou voleibol. Ela vai explicar a história dela e com certeza falará sobre isso. E foi e é um desafio muito grande hoje para a Dora estar aqui. Eu quero fazer referência a isso e agradecer-lhe do fundo do coração ela ter percebido que é tão importante esta partilha. Foi aquilo que eu já disse. Isto é muito maior do que nós e esta exposição não é confortável para ninguém, também já não foi para mim e só é agora mais confortável porque eu treinei, não é? Tudo acontece com esta regularidade, com esta consistência, e nós vamos ficando mais à vontade. Mas a Dora percebeu que isto não tem nada a ver connosco, isto tem a ver com vocês que estão aí a ouvir e a mensagem que vocês precisam de saber. Por isso, nós temos que nos descentrar de nós e estar aqui por vocês que ainda não conhecem e que precisam de saber desta mensagem. Dora, muito, muito obrigada por fazeres parte desta missão, desta equipa portuguesa que está a espalhar o X39 no mundo. És um ser muito especial e, no fundo, tu tens que retribuir aquilo que o teu marido e a Helena uma vez fizeram por ti, não é? Olha, o microfone é teu, eu vou deixar agora que tu contes a tua história. Tá bem. Olá a todos, boa noite. Obrigada, Cristina, pelo convite. Eu peço desculpa que eu sou mesmo muito básica nas redes sociais e se causei aqui algum transtorno no início da tua apresentação, peço desculpa. Pronto, ainda hoje, para convidar algumas pessoas para poderem estar aqui, fiz tudo errado, mandei tudo errado, mandei os convites todos errados. Isto é a prova de que não sei nada disto. É a primeira vez na minha vida que faço uma coisa dessas. Bom, mas isso, ultrapassando isso, foi aquilo que eu disse hoje. Não é fácil, realmente. Não é fácil para mim vir às redes sociais. Sou uma pessoa que nunca se expôs nas redes sociais, muito menos sobre este assunto que vamos falar. E pronto, mas o motivo transcende tudo isso, como eu te disse hoje, por isso aqui estamos. E espero que corra mais ou menos. Qualquer coisa corra mal, desculpa, Cristina. Vai correr bem. O É meu nome é genuíno. Dora. O meu nome é Dora Fernandes, eu tenho 47 anos, sou de Braga e vivo no Algarve há 1 ano e meio. Ora bem, como eu não sei bem por onde começar, acho que vou começar pelo princípio. Como é que eu conheci o X39? Eu conheci o X39 em novembro do ano passado, através do Fábio, do meu marido Fábio, e da Helena Leonardo, que é a nossa fisioterapeuta. E antes de tudo, quero agradecer aos dois e vou ser grata eternamente. Aconteça o que acontecer, vou ser sempre grata. O que eles me deram de volta, que eu já tinha perdido há tanto tempo, não tem preço. Por isso, muito obrigada aos dois. Eu conheci o X39 em novembro porque fui ter com a Helena em desespero, em completo desespero, e já passo a explicar porquê, e ela falou-me em novembro do X39, e é desde essa altura que eu o utilizo. Porquê da minha procura a Helena, que é fisioterapeuta? Há 25 anos atrás, faz agora no dia 1 de novembro, 25 anos, eu tive um acidente de viação e fiquei com várias lesões, sou aquilo que se chama uma politraumatizada, várias lesões ao nível da coluna, ao nível da anca, dos joelhos, maxilares, dos ombros, e pronto, na altura fui pronto, submetida a várias intervenções. Ao longo de algum tempo estive em recuperação e a verdade é que eu tinha 22 anos e recuperei muitíssimo bem. Tive excelentes médicos que me acompanharam e recuperei muito bem. Nos primeiros 10 anos, eu diria, até aos 34, desde os 24 até aos 34, eu estive bem. Eu não tinha dores, não tinha crises, por isso, por volta de 2010, 11, foi quando eu tive a primeira crise, que perdi a mobilidade durante algum tempo. E a partir daí começou esta saga dos últimos 15 anos, de 2010 mais ou menos, de 2011 até agora,
é que eu já perdi a mobilidade várias vezes, das pernas, dos membros superiores, da cabeça, já deixei de segurar a cabeça, já andei de colete lombar, colar cervical, já fiquei completamente dependente dos meus pais, de ajuda de terceiros, tentei todo o tipo de tratamentos, tudo mesmo, medicina tradicional, medicina chinesa, todos os tratamentos alternativos que me propunham, nomeadamente ensaios clínicos. Até nesse eu me inscrevia e era candidata a ensaios clínicos. Desde que fosse elegível e que fosse adequada a uma das minhas patologias, assim fazia. Bom, foram 10 anos de tentativas, tentativa e erro, eu não diria, porque muitas vezes os tratamentos corriam bem, só que eram temporários e eu acabava sempre por voltar ao quadro anterior. Acabei por ser diagnosticada com esclerose e artrite reativa e há mais ou menos, não sei, 8 anos talvez, fibromialgia. E a vida de uma pessoa que tem este tipo de patologias cinge-se a conseguir andar, conseguir ter alguma mobilidade, com recurso à fisioterapia, com recurso à reabilitação, que nos últimos 6 anos, pelo menos, desde 2019, era diária. Reabilitação diária, fisioterapia, osteopatia e medicação, muita. Este tipo de situações não consideradas irreversíveis são tratadas com medicação e com procedimentos de atenuação da dor e para conferir ao paciente alguma mobilidade e alguma qualidade de vida. Que não se tem. Quando se tem dor diária, ninguém tem qualidade de vida, não se pode ter. Nos últimos anos foi um pouco mais complicado, ora surgia de um lado, ora do outro, ora me afetava mais a parte lombar, ora me afetava mais a parte cervical, e quando eu me mudei cá para lá, sempre tive que recorrer cada vez mais e mais medicação. Eu tomava mais ou menos 6 comprimidos por dia logo de manhã, incluindo corticoides, opioides, e ao longo do dia fazia analgésicos e tudo isto acompanhado dos outros tratamentos que fazia. Quando me mudei para o Algarve, o meu fisiologista está em Braga, a minha fisioterapeuta também, o meu osteopata também, os meus médicos também, e eu arrisquei um bocadinho vir para o Algarve e ficar sem nada disso. Pensei que poderia resultar. Não resultou. Eu vim em junho e em setembro eu já caía muito novamente, não tinha força nas pernas, tinha dores insuportáveis, o Fábio tinha que me ajudar a levantar, a deitar, a vestir, a fazer higiene pessoal, ou seja, eu estava a voltar a situações que já tinha vivido várias vezes e que pronto, estava outra vez a regredir. As dores eram cada vez mais insuportáveis, eu recorria cada vez mais à medicação, até que cheguei a uma altura completamente desesperada e disse ao Fábio que precisava de ajuda, e como ele é cá do Algarve, que me ajudasse a encontrar alguém. E o Fábio recomendou uma fisioterapeuta dele, a Helena. Quando eu procurei a Helena falou-me nesta tecnologia, viu o meu quadro, acho que ficou assim um bocadinho... ela própria já disse isso, não é? Era um quadro complexo. Pronto, para além de fazer sessões de fisioterapia com ela aconselhou-me esta tecnologia. E eu só fiz uma pergunta, se tinha medicação, se tinha alguma droga envolvida, algum químico, e a resposta dela foi não. Isto porquê? Tendo em conta a carga de medicação que eu faço há tantos anos, os meus rins e o meu fígado, penso que à semelhança do Augusto também, que já estava numa situação delicada desse ponto de vista, claro, com hemodiálise à vista, seja a médio ou longo prazo, ninguém quer ver uma coisa dessas. E a minha preocupação era essa, eu fazia controle de toxicidade do meu organismo e eu já ia em 86%, ou seja, já era uma coisa que era para reduzir e nunca aumentar mais. Quando ela me disse que não tinha, honestamente, em desespero, eu disse eu quero. Quando me falou em fototerapia, fez aqui alguma luz, porque eu já fiz fototerapia de fonte externa, tinha tido bons resultados, mas novamente temporários. E quando ela me explicou como é que era, a minha primeira reação foi: eu quero. E comecei a utilizar. E depois vou investigar. Não tem químicos. É fototerapia, ok, vamos tentar. Fazia-me algum sentido o que ela me estava a explicar, o que ela me explicou logo, e por isso iniciei o tratamento. A primeira reação
até ao terceiro dia eu não tive grandes reações, ao terceiro dia tive umas melhorias significativas, tanto que eu telefonava a toda a gente a dizer que estava a sentir-me sem dores e eu acho que fiz 10 telefonemas ao Fábio, ele já devia estar cansado de me ouvir, eu dizia-lhe, não estás a perceber, eu não tenho dores, e eu já não me lembrava do que era isso, há 15 anos que eu não sabia o que era um dia sem dor. Por isso esse dia para mim foi um dia, o dia 14 de novembro de 2024 foi o primeiro dia que eu ao fim de 15 anos experimentei o que era viver um dia sem dores. E para alguém que sente dores isso é inacreditável, é muito importante. A partir do dia seguinte, isto para algumas pessoas que passam por isto e para que percebam que é um processo, eu comecei novamente a sentir muitas dores, muitas mesmo. E passei por uma fase de um processo de cura longo e difícil de quase 3 semanas, em que o Fábio me dizia, se é para piorar, por favor, para com isso. E eu, como já tinha tido outros tratamentos, tinha feito outros tratamentos que era preciso, tinha a consciência que às vezes é preciso piorar para melhorar. Não é assim, não tão linear, mas basicamente é isto. É algo no nosso organismo que está a querer ativar o nosso sistema imunitário, a equilibrar. O meu organismo estava tão debilitado, para além de que eu consumia zero água, ou seja, era um combate gigante do meu organismo a querer reagir e a não ter como, não tinha nenhum meio para poder fazer circular nada. E foram 3 semanas complicadas, até que eu comecei a ingerir mais água, o meu organismo começou a responder, começou-se a equilibrar, e a partir da quarta semana eu comecei a melhorar. Comecei a melhorar de tal forma que em dezembro eu já sentia que havia medicamentos que eu não precisava. Os analgésicos eu podia tirar, os anti-inflamatórios eu não podia tirar sem autorização médica, nem os corticoides, nem os imunossupressores. E então eu falei com os médicos, falei com a minha reumatologista e ela, aos poucos fomos retirando a medicação, ela concordou, fomos desmamando a medicação, fomos fazendo um desmame, fomos reduzindo, fomos acompanhando e eu fui-me sentindo cada vez melhor e fui reduzindo até terminar com toda a minha medicação, à exceção de que falaremos daqui a pouco. Mas a medicação reumatológica que eu fazia, anti-inflamatórios e analgésicos, corticoides e opioides, em 25 de fevereiro de 2025 eu já não tomava nada, foi o meu último dia de comprimidos. Foi o desmame total, final de fevereiro. Para mim isso era a maior vitória. Eu vivia sem drogas, eu vivia sem fisioterapia, eu vivia sem reabilitação, porque entretanto, mesmo a fisioterapia, eu deixei de ter necessidade. E eu tinha uma qualidade de vida como eu nunca tive, exceto aqueles primeiros anos depois do acidente, que era quase normal, apesar de não ser normal, porque há uma série de coisas que eu fui proibida de fazer. As 3 coisas que eu mais gostava: andar de moto, jogar voleibol e montar a cavalo. E nunca mais as pude fazer, e nunca mais as fiz até hoje. Mas agora, ao fim destes 15 anos, para mim isto era quase impensável, algum dia voltar a ter a vida que tenho hoje. Eu faço uma vida completamente normal, sou completamente autónoma, não dependo de ninguém para absolutamente nada, e quando eu digo depender de alguém às vezes ajuda para movimentar ou ajuda para pegar no que quer que seja, não pedem pesos, como é óbvio, as minhas lesões não deixaram de existir, tenho que ter muito cuidado quando faço alguns movimentos, mas não só melhorei das dores, como ganhei amplitude de movimentos. Havia coisas que eu não fazia há 15 anos, que era rodar a cabeça à esquerda. E eu hoje rodo a cabeça à esquerda, à direita, e passo o dia a tentar para ver se ainda não perdi isto, porque é uma coisa que eu não tinha e que descobri por mero acaso. Por isso, eu sentia e tenho sentido que eu não estou só melhor das dores, eu também estou melhor por dentro. Tenho como comprovar isso, porque de 3 em 3 meses faço análises de toxicidade e os meus rins e o meu fígado estão praticamente limpos. Apesar de que o rim demora um pouquinho mais de tempo, e já sabemos, e foram muitos anos de cortisona, muitos anos de opioides, por isso há a demorar o seu tempo, mas está a limpar. Eu já desci de 86% para 41%, é metade.
Por fim, fiz uma cintigrafia óssea que faço anualmente, no dia 16 de setembro, só estava a fazer o X39 há 10 meses, e para mim não foi espanto, não, foi espanto para os médicos, mas para mim não foi, eu tenho redução das lesões. Ou seja, as lesões existentes no meu esqueleto e nas minhas articulações e em alguns dos meus órgãos diminuíram. E isso eu tenho um relatório médico que comprova comparativamente ao do ano passado. Eu sabia que eu me sentia melhor por dentro, eu dizia ao Fábio muitas vezes, eu sei que eu estou melhor, eu sei que por dentro eu também estou melhor, não é só não ter dores, porque eu podia não ter dores e estar só estagnado, não é? Mas como eu me sentia por dentro e a vitalidade que eu sentia, eu nunca mais acordei com o cansaço que sentia. Eu acordava, como todos os pacientes de fibromialgia, como se me tivesse passado um caminhão por cima e demorava 5 minutos para me levantar por causa da esclerose. Tinha que esperar o tempo que as minhas lesões precisavam para me permitir andar. Hoje em dia eu levanto-me normalmente, levanto-me super bem disposta, tomo bem, faço a minha vida normal, sem apoio de ninguém. O Fábio diz muitas vezes que eu abuso, porque me sinto muito melhor e realmente eu sinto-me normal. E a prova final para mim foi esta da cintigrafia óssea, em que realmente me diz: tu não estás só melhor das dores, tu não estás só melhor por fora, tu estás muito melhor por dentro. E eu tenho a certeza que este tratamento para mim é para a vida toda. No meu caso em particular, o custo deste tratamento para mim é 1/3 do que eu gastava com o que eu fazia antes. Estou a falar do meu caso em particular. Mas tenho a clara, não é só esperança, eu tenho a certeza que eu vou continuar a melhorar, porque eu sinto que de dia para dia eu estou melhor, de dia para dia eu tenho mais condição. E por isso, desculpem, estava só distraída. Por isso, este. Esta último exame que eu regeneração fiz, celular, não é? Esta regeneração celular leva era a prova tempo. que eu precisava. Era a prova que eu precisava de que é não só um combate à dor, como é uma regeneração do meu próprio organismo. Ou seja, como tu explicaste no início, isto não é para curar nada, não veio cá curar nada, veio dotar o meu corpo de capacidades que ele já teve em tempos e que perdeu ao longo do tempo, ao longo da idade, de características e de capacidades de autocura e de regeneração que neste momento me permitem ter uma vida completamente normal e que eu sinto que a partir de agora será um crescendo, não é? E por isso isto não é só um combate à dor, não é só é a promoção, o Fábio faz por prevenção, por mais vitalidade, mais energia e para prevenir a queda das células estaminais que vão É acontecendo. isso. É isso, porque nós todos estamos a envelhecer e o relógio não para para ninguém. E Sem o corpo dúvida, é vai mesmo perdendo isso. essa capacidade de regenerar, de fazer face a todas as agressões, não essas que tu tiveste por um acidente, mas as agressões próprias da passagem do tempo, não é? Do ar que nós respiramos, daquilo que vamos ingerindo, do stress que também oxida, não é? Por Sim, isso, sim, nós claro. não precisamos de ter, felizmente, nenhuma situação dramática como a tua, não é? Mas não há. Houve a Helena, eu quando estive com a Helena na Croácia, no princípio de maio, antes de te conhecer pessoalmente, e foi quando a conheci pessoalmente, eu disse-lhe para ela, depois do testemunho que tu tinhas dado pela primeira vez numa reunião nossa, que o Paulo te desafiou, foi tão importante que eu disse à Helena: tu não podes parar porque há muitas horas à tua espera, à nossa espera. E isto traz uma responsabilidade muito grande e ela sentiu isso, não é? A Helena sentiu essa responsabilidade porque ela resgatou a tua vida. Quando tu dizes que o teu namorado ou que o teu marido diz estás a exagerar, tu estás a querer voltar a viver aquilo que te roubaram, entre aspas, Sim, quando tu tinhas 22 anos, não é? Tiveste é tão isso mesmo. limitado esse tempo todo. Eu arrepia-me falar nisto, não é? Eu um dia vou ver-te, eu não sei se a jogar vôlei, mas pelo menos a montar a cavalo. Eu hoje tenho claramente essa esperança, não é? E não é uma esperança vã, é uma esperança muito concreta. Eu tenho Real. hoje,
Claro que eu terei que ter os devidos cuidados. As minhas vértebras estão numa situação delicada, mas eu tenho hoje essa esperança, porque eu sinto que o meu corpo está a regenerar. A minha mãe diz que regrediu 20 anos. A minha mãe diz, eu rejuvenesci 20 anos. A minha Tu mãe ou está a a tua usar. mãe? A minha mãe. A tua mãe Que está a eu, usar também. está a usar também. E diz que rejuvenesceu 20 anos. Pois, A porque minha, isto, a é, minha isto, mãe, isto, não, isto não é rejuvenescimento, isto é reversão da idade. Ele da idade próprio diz, sua, David Schmidt, não é? Porque é, nós estamos, por um lado, num sentido, que é aquele que ninguém escapa, a partir do momento que tu nasces, pá, começas a envelhecer, isso ninguém consegue controlar, e tu claro. estás, por outro lado, a fazer a reversão da idade. Nós temos 60 anos, com 60 tu podes ter 30, isso é mensurável. Há exames que Hum. te indicam a tua idade celular, nós temos provas disso. E aquilo que Sim, sim. aconteceu com a cintigrafia, não é? Porque tu já tinhas essa sensação, mas não é só sensação de que o teu corpo está a regenerar, é a prova, não é? Porque tu dizias e disseste muito bem que tu eras uma árvore de Natal, não é? Aparecia lá as luzinhas todas das lesões. E hoje a tua árvore de Natal, felizmente, Tem está menos quase luzes, sem luzes, não é? tem Oh, menos luzinhas, sem dúvida. é por isso que é E muito importante. uma Diz, das diz, coisas que diz. aconteceu ultimamente, e que eu já partilhei contigo, eu tenho uma condição, eu tinha uma condição fisiológica, Sim, que sim. era, não existia uma ligação, por alguma razão quebrou-se a ligação entre algures, numa das lesões, talvez, a ligação entre o meu cérebro e o meu intestino. E eu não tinha nunca vontade de ir à casa de banho. Ou seja, eu tomava diariamente um comprimido para ajudar o funcionamento intestinal e semanalmente um indutor elétrico para ir à casa de banho. Para Pronto, e era evacuar, assim não que é? funcionava, mecanicamente. Ponto. Uh, e há uns meses atrás e estava tudo certo, eu já estava habituada, já era uma coisa que era assumido para mim que Fazia parte do teu dia a dia. nunca mais ia ser diferente. Pronto, era assim. E Estavas conformada. estava porque tinha tentado mil e uma coisas e não havia forma de. Então, pronto, eu tinha encontrado uma solução de compromisso. Claro que sabia que no caso do indutor íamos tendo que aumentar, porque o intestino começa, o músculo começa a Habituar-se. viciar na intensidade, pronto, e tem que ser aumentada a intensidade. Pronto, e eu estava perfeitamente convencida, até que a Helena me falou que havia uma paciente, uma pessoa com doença de Crohn, que estava a estabilizar Crohn. Ou seja, que havia uma grande influência do ion, um outro adesivo, na ação intestinal. Isso eu queria experimentar. Eu disse, claro que sim. Que é este, eu tenho o meu 39 sempre colocado na cervical, maioritariamente eu coloco na cervical, que são as minhas maiores lesões, e este é o ion que eu tenho colocado aqui na mão. E comecei a colocar. 2 semanas não aconteceu nada, à terceira semana aconteceu uma coisa que para mim era impensável. O meu intestino funcionou sem indução. Uau. Eu falei com a médica, pedi para parar com o indutor, ela só me deixou fazer mediante determinadas condições que ela me impôs, cumpri, e atualmente nem isso eu faço. Se eu já estava feliz de em fevereiro ter terminado com as minhas medicações todas da dor e da reumatologia, agora nem sequer o indutor faço, nem a medicação intestinal. Não é um funcionamento normal, mas a verdade é que restabelece-se a ligação, de alguma forma, e eu voltei a saber o que era ter Isso é vontade muito, de muito, ir muito à casa de banho. importante. Isso é mesmo muito importante. Sabes que o intestino tem uma ligação com o cérebro. Sim, sim, sim. E tu tiveste perfuração do intestino quando foi o acidente, certo? Não tive perfuração, tive o Então, esmagamento da ligação. Tive o esmagamento da pronto, ligação. lá está, foi comprometida aí a ligação, Foi a comprometida a ligação. comunicação, a A comunicação. comunicação entre, e ninguém se sabia onde. Isso não se Pois, sabia. Uh, Honestamente, incrível ninguém isto. sabe onde. Ainda ninguém sabe onde. Mas a verdade é que o X39 encontrou aquilo e restabeleceu. Ou Sabes o que Ion, não sei. quem não funciona bem do intestino não pode estar bem, porque aquilo que lá está é para sair, é tóxico. Por isso é Claro, muito claro que bom tu sim. não teres necessidade de fazeres essa indução. Primeiro estás a intoxicar ainda mais o teu corpo, não é? É.
e sim, fazê-lo isso de uma forma natural, sem nada invasivo. e sem dor. Isso não é um pormenor, isso é algo maravilhoso de que te Não, voltou a acontecer. só para quem sabe, por exemplo, há uma amiga minha que me falou que tem um problema de obstipação muito complicado e ela vai iniciar hoje mesmo, o Ion na mão. Ah, eu não sei o que é que lhe vai acontecer, mas há uma Sim, porque forte cada caso é um probabilidade. caso, não é? Cada caso Sim, é um isso e caso, não se pode mas generalizar nada, nem podemos tomar por certo o resultado de alguém, de todo. Até porque criar expectativas pode ser uma coisa que depois se complica muito. frustrante. Exatamente. Temos que ser muito honestos, não é? Sem Cada caso é dúvida. um caso, cada corpo tem o seu estado de toxicidade, os hábitos alimentares das pessoas, os hábitos de vida, no fundo, não é? Não tem só a ver com a alimentação, mas se faz exercício, Sim. se tens hábitos de Sim, a minha mãe dormir. não teve um único dia de pior. Eu tive 3 semanas. Pois, 3 semanas, isso. E a diferença está: a minha mãe bebe 2 litros de água desde que eu me conheço por gente, sempre bebeu. Eu lembro perfeitamente que ela bebia 2 garrafas de meio litro de manhã, 2 à noite, 2 à tarde. A minha mãe come um quadradinho de chocolate negro há anos, todas as noites, cobre que não lhe falta. Ou seja, ela tem água, tem cobre no corpo, mal colocou, a minha mãe em 2 horas teve resultados. pois, E estás a nunca ver. mais deixou de ter. Teve sempre muito positivos, ao contrário de mim, que passei por uma fase de. Era o meu corpo que estava a precisar de se organizar, de De reorganizar. equilibrar, claro que sim. E o facto de não beberes água, Dora, isso Não, compromete até qualquer pessoa que não usa o X39. Se não bebe água, compromete o funcionamento o fisiológico, não é? organismo todo, claro, claro. Por isso, Eu ainda não bem que bebia. também o X39 chegou à tua vida. Sim, até para me obrigar a beber água, sem O dúvida corpo nenhuma, até para me pede, obrigar. sabes? O corpo pede, não é? O Agora corpo já pede, pede, o corpo pede. agora já. Olha, estou atónita porque só 11 meses de X39 de tecnologia, não é? 11 meses, ainda não fez um ano, pois não? Não, faz um ano, dia 11 de novembro. E o sofrimento que tu estavas sujeita e aquilo que já foi aliviado e que já foi restabelecido, há aqui uma janela de esperança, não é? Para que tu possas continuar a regenerar o teu corpo e a ter outra qualidade de vida, devolver-te essa alegria de viver e de fazer coisas e seres independente, porque de facto nós adultos dependemos de alguém para fazer a nossa higiene, para alimentar, para, não é? Não podermos desfrutar da vida não faz muito sentido, não é? E depois o Nenhum. que acarreta mentalmente essas questões, que vai É muito para verdade. além do físico, não é? Nós não nos Sem sentirmos dúvida, sem úteis. dúvida, E tu hoje sem tens uma dúvida nenhuma. profissão que também te exige muito da parte física, não é? Porque Sim, eu tenho que me movimentar bastante na obra e, sem dúvida, eu andei um ano na obra a arrastar uma perna. Eu arrastava a perna pela obra, porque não tinha mobilidade naquela perna e arrastava literalmente a perna. e quando tu tens esse impacto na tua vida, como é que tu te sentiste em relação a essa informação que tu tens? O que é que vais fazer com ela agora? Bom, foi o comentário, foi o que eu escrevi na tua publicação. Eu tenho muita dificuldade em me expor. Eu não sou tímida nem nada que se pareça. Este assunto é que é um assunto que eu reservei sempre para mim e para os meus. Redes sociais é uma coisa que eu nunca tinha utilizado. Daí estarmos a falar desta situação aqui. No entanto, seria um egoísmo tremendo da minha parte se alguém me ajudou uh, a resgatar a minha vida e a devolver-me a vida, porque eu hoje digo assim, quando me perguntam como é que estás, eu sempre escondi se tinha dores ou se não tinha, eu tentava esconder. Mas eu podia dizer, está tudo bem. Mas diziam está tudo bem, que toda a gente olhava para a minha cara e percebia o que é que estava, não é? Eu hoje digo mesmo com toda a vontade, estou ótima, estou mesmo bem, estou mesmo ótima, eu não tenho dores, eu estou o tempo todo aqui a falar contigo noutra condição. Há um ano atrás eu já tinha mudado de posição 20 vezes, porque era impossível estar sentada em frente a um computador sem mudar a anca pelo menos uma hora, ou não sei há quanto tempo estamos aqui, mas sem mudar de posição umas 20 vezes. Por Dora, eu já isso, te vi sentada com a perna por baixo, que é uma coisa que eu não consigo fazer, do rabo, ok? A perna cruzada por baixo e eu não consigo fazer isso, por isso eu estás consigo, ótima. com prótese do joelho,
Por isso tu O estás ótima. meu pai castigou-me várias vezes, porque eu me sentava à mesa quando era criança para comer. Isto é um vício que eu tenho e que eu tinha perdido nos últimos anos. E Lembras que eu, eu te questionei? Como é que tu te a consegues primeira portar vez, assim? porque eu nem me apercebi que estava assim. Eu nem me apercebi que estava assim, porque é uma coisa tão. E só depois de me dizeres é que eu me apercebi que eu já era capaz de voltar a pôr a perna por baixo do rabo. É uma coisa de me sentar em cima da perna, que era uma coisa que eu fazia quando era criança e depois, quando era mais nova, e adorava fazer, e sentava-me à mesa assim, meu pai achava aquilo horrível e dizia-me sempre para eu tirar a perna. E agora já faço outra vez, eu já toco os dois calcanhares no glúteo, os dois. Olha, uma coisa que eu também quero frisar aqui e que é muito importante para que as pessoas percebam como é que esta comunidade funciona. Tu nunca te sentiste sozinha, porque tu Não, tiveste sempre o acompanhamento da Helena. sempre, 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 sempre. E eu lembro perfeitamente, e nós fazíamos, eu e a Beta fazíamos a tertúlia, fizemos até há bem pouco tempo tertúlias, e eu desafiei-te várias vezes e tu nunca estiveste disponível, e nós temos que respeitar o tempo de cada um. Eu Eu percebia peço perfeitamente, desculpa, minha querida, desculpa. não tens que pedir desculpa. Nós temos muito que respeitar o outro lado, ok? E nem toda a gente está na mesma sintonia, está tudo bem. E quando lembro perfeitamente, quando fizemos há 2 semanas uma reunião e que te desafiei, tu sentiste essa vontade e esse apelo de comunicar com o mundo a tua situação. Não tem em causa de ser comigo ou não, mas tu tiveste, e essa energia que se gerou nessa sala de reunião fez com que Foi. tu tivesses essa coragem e percebesses aquilo que muitos de nós ainda não perceberam, muitos de nós que fazem parte da equipa, é que esta partilha não tem a ver rigorosamente nada connosco, tem a ver com tu retribuires aquilo que um dia fizeram por ti. É É muito verdade. é uma coisa muito superior. Não tem nada a ver connosco, tem a ver com aquelas pessoas que nós podemos ajudar que ainda não conhecem. Há muita gente que não conhece e temos que ter essa responsabilidade, temos que ter a noção e assumir essa responsabilidade de poder mudar a vida de alguém. Claro que o teu caso é muito particular, pode não ser assim, mas há muita gente a sofrer que não faz sentido estar aqui com esse sofrimento. E se nós pudermos tocar essa vida, por que não? Não é? Sem dúvida. Sim, foi nesse dia. Tu desafiaste-me e eu respondi por mensagem. Conta comigo. Foi. E Engraçado que ontem, não é? Hoje de manhã nós conversámos um bocadinho e tu ontem estavas, conta como é que foi. Quero que tu sejas tu a eu contar. ontem fiz um teste de Covid, porque eu ontem estava miserável. Miserável. Eu ontem de manhã, eu comecei anteontem ao final do dia com uma dorzinha de garganta. Ontem comecei o dia logo de manhã, ainda por cima fomos fazer a visita, a última vistoria à linha de comboio, que é onde eu estou, e fizemos de Faro a Vila Real de Santo António e voltamos. E eu estava miserável, eu já não sentia o nariz, doía-me a garganta a engolir, não consegui comer, comi uma sopa à hora do almoço porque era a única coisa que eu conseguia engolir. À noite cheguei a casa, tivemos que desmarcar compromissos porque eu não conseguia fazer nada. E o Fábio só dizia: tens de tomar algum Benuron? Eu, está bem. Tens de tomar um paracetamol? Está bem. Pus o meu, pus o meu adesivo aqui, pus outro aqui, e depois já tinha que pôr, estava a pensar se punha no nariz, depois achei que não havia necessidade de estar a pôr porque eu já estava a respirar melhor, mas hoje de manhã, daqui até ao trabalho, os que tinha durante a noite, meti-os aqui aos dois, eu faço uma viagem de carro sozinha, não é? Porque depois não, e coloquei os dois e estou aqui, pronto. Sem Nada, medicamento. não tenho nada. Fiz teste de Covid, porque era de tal forma agressivo que eu não, ainda por cima o Fábio tinha que ir à casa dos pais e, e não poderia ir se tivesse estado em contacto comigo positiva. E eu, ao final do dia, fui à farmácia buscar um teste de Covid para fazer, porque eu estava de rastos. Eu não conseguia controlar o nariz, eu não conseguia controlar a dor de garganta, a dor de cabeça era horrível, tínhamos coisas para resolver ao final do dia. Eu disse, não consigo, e fui para a cama, e hoje estou. Incrível, incrível, porque nós estamos expostos na mesma, não é? Apesar de usarmos a tecnologia, também já os animei, Sim, nós continuamos a estar expostos a todos os vírus e as bactérias, e é normal, não é? A forma como o nosso corpo, face à tecnologia que usamos,
reage em relação a isso é que é incrível, incrível, sem necessidade de nos Não tem intoxicarmos mais. comparação. O que eu sinto hoje em dia é que não tem comparação. Por exemplo, eu lembro-me de, há muito tempo atrás, ouvir um menino pequenino dizer que tinha uma criança que tinha várias crises de asma por ano e depois passou a ter só uma, depois de usar o X39, e depois o miúdo me deu a ouvir dizer, e passou muito rápido. É mesmo isso, não deixo de ter as minhas lesões, não deixo de ter os meus problemas, mas quando tenho alguma crise, quando tenho algum episódio, passa muito rápido. O meu O corpo tem sistema uma imunitário. capacidade hoje, e claramente isto é que eu acho que é o mais importante. Isto não é um combate exclusivo à dor, não é põe um penso para a dor, põe aquelas não é nada disso, porque pensos para as dores usei eu durante anos. Pensos de morfina para as dores, isso usei eu. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o meu corpo hoje em dia tem uma capacidade de resposta, e só se passaram 11 meses, uma capacidade de resposta à crise incomparavelmente superior. Isso aí não há forma nenhuma. Um exemplo simples. Domingo passado, no dia das eleições, eu fui a casa votar. Fui a Braga e voltei, de avião. Bem, E quando voltei, foi-me buscar ao aeroporto. Eu vinha a cochear. Ainda que seja de avião, viagens em 24 horas é muito para é mim, a violento. compressão dos discos é violento. E eu vinha a cochear. A minha anca estava-se a queixar muito, eu estava com muitas dores. Quando entramos em casa, eu desci as escadas como eu desci durante anos, de lado, que é como descem as pessoas que têm dor na anca, prótese da anca, de lado. E o Fábio disse: estás mesmo mal, tens que tomar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa por isso. Este que está aqui, eu tiro. Não, eu tinha o meu no pescoço. Tirei do pescoço e colei na anca. Eu disse: olha, já está usado, metade do dia esteve aqui, eram 3 da tarde, tirei metade do dia, coloquei aqui. E eu vou, logo se vê. E continuei aqui a fazer as minhas coisas e nós tínhamos que sair para jantar à noite. E eu tratei de mim. Entretanto, quando desci as escadas novamente, ele estava cá embaixo e disse-me assim: já viste como é que tu desceste as escadas agora? E eu: o que é que tem? E eu: normal. E eu: nem me lembrei. Nem me lembrei. E aí estou a falar de horas. Até para mim ainda é difícil conceber isto. Até para mim ainda é difícil perceber como é que isto acontece em horas. Nós não temos que perceber. Para mim, Esquece. eu não tenho que perceber nada. Funciona. Eu sou uma curiosa. Mas a primeira coisa que eu disse à Helena quando começamos foi: eu não quero saber. Não tem medicamentos. Está bom. Não é Exatamente. transgénico. Está bom. Não quero saber. Funciona? Maravilha. Claro que depois sou uma curiosa e gosto muito de ler, e gosto muito de pesquisar e tenho um raciocínio muito lógico devido à minha profissão e à minha orientação. E tento sempre perceber. E acabei por perceber e consigo ir percebendo muitas coisas, mas ainda me surpreendo todos os dias. Ainda me Sem surpreendo todos dúvida, os dias. sem dúvida, Porque sem ainda dúvida. me acontecem coisas destas de 2 horas depois já deixo as escadas normal. No E dia nós nem seguinte nos já não apercebemos, estou. não é? Nem nos É. apercebemos. Não, eu não me apercebi, foi ele que me disse. Foi ele que me disse, já viste, acabaste de as escadas, viste como é que desceste as escadas? E eu, como? E ele, normal. E eu aí parei para pensar, poxa, já desci as escadas normal. E nem sequer me tinha percebido, tinham passado 3 ou 4 horas. Incrível, incrível, incrível. Eu espero que toda a gente que está a ver perceba o porquê de nós aparecermos tantas vezes nas redes sociais, porque não é pelas redes sociais, é porque assim conseguimos chegar a mais pessoas. É por isso que nós estamos aqui, porque nós não deixamos de falar com pessoas lá fora, com pessoas na família, como os nossos amigos. Mas nós temos que aparecer porque é uma forma disto chegar a mais pessoas, porque é uma Uhum. responsabilidade. Se nós não soubéssemos, estávamos bem. Agora, depois de saber, nós não podemos guardar esta informação para nós, estes casos para nós, porque é uma responsabilidade. Eu até digo que muitas vezes é um crime. E sabes porquê? Porque antes de eu conhecer o teu caso, eu felizmente também sou muito curiosa e cheguei a um testemunho incrível de uma pessoa que já tinha eutanásia marcada para a Suíça, uma pessoa da África do Sul, com eutanásia marcada para a Suíça por causa da dor. Porque viver com dor crónica todos os dias, 24 sobre 24 horas, ou eu imagino, eu nem
custa-me dizer imaginar, porque eu não consigo imaginar, não é? Mas o desespero destas pessoas. Por isso, quando elas descobrem uma forma de aliviar tal desconforto, eu acho que por isso é que tu não te podes calar, Dorinha, porque tu vais conseguir ajudar N pessoas no mundo. Não estou a falar só em Portugal, porque Portugal é uma migalha e nós estamos com a empresa aberta em tantas partes do mundo. Por isso, nós temos esta responsabilidade de levar esta mensagem. Seja através das redes sociais, seja por e-mail, seja pessoalmente, por eventos, o que for, nós não nos podemos calar. E é por isso que nós estamos aqui a partilhar. Isto é muito maior do que nós. Não interessa se tu consegues entrar na Zoom, se consegues partilhar. Ensinamos, colaboramos. É por isso que esta equipa é assim. Nós funcionamos em colaboração. E é este sentido de responsabilidade que nós todos temos que ter. Independentemente se estamos na equipa A, equipa B, equipa C, não interessa. A tua vida não vale mais que a vida de uma pessoa da minha equipa. É igual, o valor da vida é único. E é isto que é o ser humano. E é isto que nós temos que fazer se queremos um mundo melhor. É este exemplo que nós temos que dar aos nossos filhos. Não é? Se queres um mundo melhor, começa a mudar o teu mundo. E o teu mundo é isto. Faz isto com as pessoas que tu conheces, com as pessoas que te pertencem ao teu núcleo mais privado. Certeza que o Sem impacto depois dúvida, sem geral, dúvida, não sem é? dúvida que a primeira pessoa a quem eu falei, o Fábio, claro, estava aqui comigo, mas foi quando eu vi os meus resultados, foi a minha mãe. Minha mãe é um dos seres mais preciosos da minha vida, não é? A única coisa que eu lhe quero é o melhor do mundo. Uh, e, uh, e, e quando a minha mãe me diz eu sinto que eu regredi, porque a minha mãe usa a mesma palavra regredir, ela não diz rejuvenescer, ela diz eu regredi 20 anos. Isto para mim é melhor, não há nada melhor do que ouvir isto, é uma coisa. Claro que tenho que. Penso muitas vezes que há imensas pessoas que adorariam que alguém lhes tivesse dado, estenda a mão como me estenderam a mim. Porque eu vou adorar estes dois seres para o resto da minha vida e ser-lhes grata, porque o que eles fizeram por mim, já muita gente tentou ajudar-me e não conseguiu, sem dúvida, e sou muito grata aos meus médicos, sem dúvida nenhuma, muito, muito, Claro, fizeram mas aquilo que podiam com o conhecimento e que fizeram tinham. muitíssimo bem, e fizeram Claro, muitíssimo claro, bem, foram claro. um sucesso absoluto. O meu joelho está impecável há 20 anos, há 22 anos. Impecável. Está Isso eu não melhor que o tenho. meu, que tu consegues dobrá-lo e eu não. Eu Não, fiquei não, com está umas bem. elas do vôlei, não consigo, esquece. O meu já está operado, está uma máquina O teu nova, pronto. está, o meu não. Não, Está mas é bem, isso. minha querida. Olha, vai para 1 hora, é uma delícia ouvir-te e é esta responsabilidade que bato palmas por teres conseguido dar este passo de partilhar com a tua história, porque se conseguires mudar a vida de pelo menos uma pessoa, já vai valer a pena termos feito A esta maior live. parte dos meus amigos no Facebook que se estiver, não vão ver porque eu mandei o convite todo errado. Mas depois Mas passas a gravação. pronto, eu depois vou passar a gravação, mas a 99% dos meus amigos vai dizer assim: o que é que esta mulher está a fazer no Facebook? Ela nunca entrou no Facebook na vida. Ela nunca fez nada no Facebook. Isto é uma coisa completamente inédita. O meu irmão, nós vamos desligar e eu sei que o meu telefone já deve estar sem som e está voltado para baixo. Vou ter uma chamada do meu irmão a dizer-me: explica-me lá isto, porque. E só mesmo, eu disse a de hoje, só mesmo por essa razão. Outra qualquer, eu nunca fiz uma live na vida no Facebook, nunca participei em nada no Facebook, nunca nada, nunca, 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 não tinha qualquer intenção de o fazer, não fosse o facto de aquilo que esta tecnologia fez na minha vida ser transcender tudo isso, todos os meus medos ou as Medos. minhas coisas, do que quer que seja, e claramente me obriga, foi quando eu te disse, e peço desculpa de todas as outras vezes que te disse que não, mas não estava minimamente. Eu Não é que eu não respeito, minha sentisse querida. já Não que estavas era muito. preparada ainda. Não é que eu não sentisse que já era muito.
o que eu estava a sentir e que já era muito importante o que estava a acontecer na minha vida. Eu não estava ainda preparada realmente para poder falar, Claro. nem sequer é um assunto que eu. O motivo disto tudo não é um assunto que me agrade, não é? Claro, não é uma. Mas sim, tens toda a razão. Eu devo isso às pessoas que me rodeiam, porque elas que me conhecem, elas que me viram passar e muitas das que me vão ver neste vídeo vão se lembrar que já me ajudaram muito, que já andaram, que já me foram visitar ao hospital, que já me foram ajudar a casa, que já andaram comigo na cadeira, que já seguraram as minhas canabianas, que sim, que já fizeram muitas dessas coisas por mim. E que hoje eu lhes posso dizer que porque muitas não estão perto de mim sequer, eu estou no Algarve, essas pessoas estão todas quase em Braga, que estou como nunca estive nestes últimos 15 anos, que Há estou muita como. gente aqui a comentar, Dorinha. Há muita Eu não gente sei, aqui nem de. conseguiram entrar as pessoas, eu não vejo Há nada, muita eu não gente estou a ver aqui que nada. está a Eu estou só comentar que, focada nisto porque eu não estou a ver nada. exatamente, depois tu respondes a estas pessoas todas que há muita gente a apoiar-te neste ato de coragem que tu tiveste hoje, neste ato nobre e altruísta de dar a cara e, e contar a tua história para que possas ajudar outras pessoas, tu possas ajudar qualquer pessoa que tenha recebido esta live. Também falo com a pessoa que partilhou este conhecimento, esta informação convosco, porque esta tecnologia só vai chegar através de um representante da marca, porque David Schmidt, como eu vos disse, não colocou isto no mercado tradicional. Muitas vezes as pessoas perguntam, porque é que isto não está numa farmácia? Exatamente para que o X39 chegue mais rapidamente a mais pessoas e a um preço acessível, que é muito importante que as pessoas tenham Sem qualidade de vida, que dúvida, possam sem todos ter dúvida. esta qualidade de vida. Dorinha, vou terminar. Não sei se queres Sim. acabar com Não, não, algum acho que já disse tudo. conselho. Falei muito mais do que aquilo que eu achei que ia conseguir. Estás a Graças ver? a Não ti. custou nada. Obrigada pela tua ajuda. Ahm, Espero que esta seja a primeira de muitas iniciativas minhas para poder partilhar com outras pessoas. Algumas já me vão contactar, de certeza, depois disto para me perguntar o que é que eu estou aqui a fazer. Mas se calhar para mim isto foi uma prova, mais uma superação, mas eu devo esta superação de hoje à superação que o X39 me ofereceu, por isso É tem que isso. ser. Beijinhos, uma boa Beijinho. noite. Obrigada mais uma Obrigada. vez. Falem com a pessoa que partilhou convosco esta informação. Até amanhã. Beijinhos, bom fim de semana, Obrigada, minha minha querida. Bom querida. fim de semana. Muita Beijinhos e força. Gosto muito obrigada. de ti. Gosto muito de ti. Obrigada, Cristina. Obrigada, querida.